Tá, imagina que você tá perto de desistir. Você não enxerga mais nenhum motivo para continuar perseguindo o seu maior sonho. E então, você recebe uma proposta estranha de um homem misterioso. Eu sei que você sabe para onde isso tá indo. Mas mais do que a pessoa que aceita, você já se perguntou o que acontece com aquela que não aceita? Essa é a história que você encontra em Satanás em Ré menor, meu novo livro. O link para você ler tá aqui embaixo na descrição e geralmente no primeiro comentário fixado, falou? E depois de ler, não se esquece de deixar a sua resenha lá. Eu quero muito saber o que você achou da Orquestra do Andar de Baixo. Agora sim, vamos pro vídeo. Dois anos atrás, enquanto eu examinava coisas do meu avô após o seu funeral, encontrei uma caixa cheia de fotografias e livros de sua época como um jovem na Coreia do Norte. Ele tinha 18 anos quando ele e sua família, de repente, deixaram sua cidade natal, Samdeung. O trecho a seguir é de um de seus diários pessoais que ele manteve enquanto seguia seus pais para o sul, através do que viria a se tornar a zona desmilitarizada anos depois. Eu o traduzi da melhor maneira possível com a ajuda da minha família. – 18 de agosto de 1945. Estávamos esperando na margem do rio Gang pelo barco que nos levaria a um local seguro para uma cidade do outro lado. Meu pai estava conversando com os homens que combinaram de nos levar para o outro lado. Ele não deve falar muito. Foi isso que nos colocou nessa confusão em primeiro lugar. Ele gosta de falar, principalmente sobre coisas das quais sabe muito pouco, como Deus. O que o levou a assumir o papel de ancião da igreja há 5 anos, nunca saberemos. A minha mãe protestou na época, acusando-o de seguir a religião dos americanos. Ela estava errada, claro. Meu pai não foi batizado no cristianismo com o objetivo de agradar os estranhos, embora gostasse de agradar as pessoas. Meu pai realmente acreditava. Ele foi um verdadeiro convertido à religião de sangue e ossos fraturados, em uma cruz quebrada. Ele cantou os hinos ocidentais. Eu nunca tinha conhecido um coreano que cantasse tanto sobre o estado de seu coração. Era uma vergonha para mim e eu sabia que era constrangedor para a mamãe. Então, quando o pastor veio à nossa casa ontem à noite, avisando o pai sobre os comunistas que se aproximavam, entendi por que minha mãe gritou com ele quando o pastor foi embora. Ele trouxe perigo para nossa casa, nossa família. Ouvi o pastor dizer ao papai: "Você é o alvo número 1. Eu entendi isso. Meu pai é facilmente o homem mais ocidental de Samdeung. Ele herdou o seu gosto por fedoras e cigarros finos dos americanos que ocasionalmente vagavam pela cidade, elogiando as virtudes do trabalho árduo e da responsabilidade pessoal. Em nossa siderúrgica, ele instituiu a prática de pagamento de bônus para os trabalhadores que, a seu ver, o mereciam. É claro que isso abalou os comunistas locais, mas eles eram uma minoria tão pequena que papai achou fácil ignorá-los. Até ontem. Então, aqui estávamos nós no final do verão. O sol começando o seu declínio constante sob o horizonte, iluminando as nuvens em uma exibição deslumbrante, como que nos lembrando que todas as coisas têm seu momento ao sol até a escuridão cair, afogando todos os sonhos. Taihan estava sentindo um calafrio. Então, mamãe queria acender uma fogueira, mas os homens a proibiram. Eles disseram que atrairia a atenção. Minha mãe disse que estávamos muito longe da estrada para que alguém notasse. Então, um dos homens disse: "Não é a observação dos homens." Os outros homens desviaram o olhar como se estivessem escondendo um segredo vergonhoso. Ou medo. A maneira como as crianças desviam o olhar quando são forçadas a admitir uma fobia de altura ou aranhas. A minha mãe perguntou como eles deveriam preparar o nosso jantar, e os homens apenas deram de ombros novamente. Frustrada, a minha mãe descobriu uma grande panela de arroz frio e outra de feijão picante e serviu a todos, inclusive aos homens. O pai, então, pediu que todos curvassem a cabeça pedindo graça, e foi então que um dos homens agarrou o braço do pai. "Não", ele disse. "Aqui não."
Papai olhou para ele desafiadoramente. Quem não agradece por pequenas bênçãos, não agradece por nada. O papai falou. Você entendeu errado, disse o homem. Estamos muito gratos, principalmente por nossas vidas. É por isso que preferimos que você não ore. Os outros homens resmungaram em concordância. Eu não tinha ideia do que ele estava falando. Meu pai endireitou as costas, as palmas das mãos para fora, como se o próprio Jesus estivesse diante de uma multidão. Irmãos, o que vocês têm contra a oração? Estamos entre amigos ou não? Meu pai examinou todos os rostos. Não temos nada contra a oração, disse o homem. Mas alguma coisa tem. E o que você quer dizer com alguma coisa? Perguntou o pai. O homem não disse nada e voltou a cabeça para o rio. Eu espiei sobre suas águas escuras. Era largo e parecia muito rápido para nadar com segurança. Serpenteava silenciosamente ao redor da próxima curva, as margens inclinando-se suavemente para as correntes. Havia algo no rio? É isso que ele quis dizer? Fiquei olhando para aquele rio pelo resto da noite, enquanto meus pais preparavam o nosso acampamento. A balsa só chegaria pela manhã. Acordei no meio da noite sob um teto de estrelas e meia lua ao sul, onde esperávamos estar. Taihan estava pressionado contra mim, enrolado em seus cobertores da cabeça aos pés. Meu nariz estava frio ao toque. Então, puxei o cobertor de Taihan gentilmente sobre seu rosto para me aquecer. Eu me virei para os sons que me acordaram. Meu pai ainda estava conversando com um dos homens. Eles estavam parados perto do rio. Eu estiquei meu pescoço para tentar ouvir o que eles estavam dizendo. Eu me preocupo com meu filho mais novo, ouvi meu pai dizer. Ele não é forte. Também me preocupo com o meu mais velho, mas só porque ele quer ser escritor um dia. O outro homem riu baixinho. Eu podia vê-los passando uma tigela de barro com Macaulay entre as bebidas. Por que você não queria que eu orasse? Perguntou o papai. O homem terminou de tomar um grande gole da tigela de barro antes de devolvê-lo ao pai. Você já viu aqueles cristãos americanos passarem por Samdeung? Claro, disse o papai. Tivemos um aqui com a esposa dele, 5 anos atrás. Ele era um bom orador. Então, quando ele anunciou um batismo no rio, todos compareceram. O pai devolveu a tigela ao homem, que tomou outro gole antes de continuar. Acho que havia quase 300 pessoas aqui fazendo fila para serem batizadas. As pessoas estavam sendo mergulhadas e gritavam de alegria com a promessa de salvação. E então, essa mulher deu a ele seu filho. Eles eram bem conhecidos aqui. Ela era uma cantora pansori. Não era a melhor, mas ela colocava muita emoção em seu canto. Ele a acompanhava em um tambor, embora tivesse algum tipo de deficiência. Ele era muito magro e a baba escorria pelo canto da boca. E ele tinha dificuldade para andar, mas ele ainda poderia bater forte naquele tambor, com paixão. Enfim, quando ela apareceu com o filho, dava para ver que o americano estava nervoso. Ainda posso vê-lo pegando o menino, lutando para colocá-lo na água. E você poderia dizer que o menino não queria tomar parte nisso. Ele estava segurando um pequeno buquê de lírios amarelos que havia colhido naquele dia. Sempre o víamos em nossas ruas com esse arranjo de flores, sentado ao lado de sua mãe, cantando e implorando por dinheiro ou comida. Sua mãe era conhecida por dizer aos vizinhos como o amarelo era uma cor calmante para ele. Então, quando um soldado japonês deu-lhe um pouco, enquanto marchava pela nossa cidade, o menino ficou em transe. Mas no dia de seu batismo, lembro-me de como ele virou o rosto para a mãe, mesmo que sua condição fizesse seu rosto sempre parecer triste. Eu poderia dizer que ele estava ainda mais triste por ter que fazer isso para agradar a sua mãe. Eu posso te dizer, ela não entendia o que era o batismo. Ela pensou que Deus havia amaldiçoado seu filho e que, se o menino fosse batizado, Deus o curaria. Então, quando o menino sentiu o estranho homem branco falando em uma língua estranha colocar as mãos sobre ele,
e o homem começou a puxá-lo de volta para a água profunda e fria, o menino começou a entrar em pânico. Ele começou a chutar e gritar. A certa altura, ele até bateu no rosto do homem. Mas o homem continuou puxando, gritando ainda mais alto, olhando para o céu. Ele tentou empurrar a cabeça do menino na água, mas o menino continuou lutando. Então, o homem o puxou para a corrente mais profunda, tentando ao máximo acalmar o garoto em pânico. E então, o homem escorregou. Seus pés cederam, mas a essa altura, ele era a única fonte de equilíbrio do menino. Então, quando o homem mergulhou, o menino também mergulhou. A mãe começou a gritar, os homens pularam no rio e quando o primeiro homem alcançou o americano e o puxou para fora d'água, o menino havia sumido. E então, ouvimos a mãe gritando, apontando o rio abaixo. E eu vi a cabeça do menino balançando para cima e para baixo na corrente antes de desaparecer na curva distante ali. Eu mal conseguia distinguir, à luz fraca da lua, um braço estendido para o oeste. Meu pai não tinha falado durante todo esse tempo, o que é uma ocorrência rara. Ter o pai interrompendo os palestrantes era, para ele, uma parte da experiência de contar histórias. A menos, uma história não era uma história a menos que ele pudesse de alguma forma se inserir no meio dela. Se fosse alguma pequena fofoca local, meu pai de alguma forma conhecia o assunto do escândalo. Se fosse uma história sobre o início do universo e a intenção de Deus para ele, meu pai sabia que ele fazia parte desse propósito. Então, me surpreendeu que ele realmente tivesse apenas ouvido. Então, o pai falou: "E o que aconteceu com o menino?" Encontramos seu corpo na outra margem, algumas milhas rio abaixo. Ele disse. A mãe dele agora estava sozinha no mundo, exceto por alguns vizinhos que não gostavam muito da mulher, mas ainda assim sentiam pena do filho dela. O homem então pigarreou. Ele ainda estava segurando as flores quando o encontraram. Pude ver meu pai virar-se totalmente na direção do rio, de costas para mim, e eu o ouvi beber profundamente da tigela. Isso é trágico, meu pai disse. Eles o enterraram naquele campo, disse o homem, apontando para um lugar que eu não pude ver. Sua mãe fez questão de manter a sua lápide adornada com os lírios amarelos frescos que os japoneses trouxeram do Monte Azama. Os que o filho dela sempre carregava. A mãe dele ainda está aqui? Meu pai perguntou. Eu ouvi os passos do homem na praia pedregosa enquanto ele andava. Ela estava inconsolável, ele disse. Ela ficava no centro da cidade e cantava pansori sozinha, sem tambor, apenas sua voz ecoando alto pelas ruas. Ela não tinha tom, nenhum drama, exatamente o mesmo nível de emoção em cada linha, como um comerciante de rua anunciando seus produtos dos becos, e era sempre a mesma música. O homem agachou-se dramaticamente e, em sua melhor voz pansori, começou a uivar essas palavras. Você veio até a mim na luz da lua, e foi assim que você me deixou, meu menino. Minha doce e inocente criança. As águas tiraram você de mim, e eu preciso que você volte. Volte para mim, ou prepare um lugar para mim ao seu lado, onde a escuridão esconde a minha vergonha. Eu fiquei tocado. Eu tinha ouvido pansori muitas vezes, mas essa interpretação particular de seu lamento triste, sabendo que se tratava de uma perda real e recente, me atingiu profundamente. Ela cantou isso a cada hora, todos os dias, por muitos dias. Ele continuou, agora em pé, tomando um gole profundo após a sua apresentação. Eu gosto de um bom pansori aqui e ali, mas sem o tambor, é apenas uma mulher louca e solitária chorando pelas ruas. Mas você não respondeu se ela ainda mora na cidade, disse meu pai. Na cidade, sim, respondeu o homem, mas não vivendo. Ele se virou e apontou para algum lugar que eu novamente não pude ver. Ela está enterrada ao lado de seu filho. Eles a encontraram perto do rio, muito perto de onde encontraram seu filho. Ela se jogou no rio?
Perguntou o pai. Isso é o que a maioria diz. Mas há outra teoria. Um boato. O homem olhou em volta antes de continuar. Alguns dizem que viram algo saindo do rio algumas noites depois da morte da criança. Essa coisa tinha forma humana e mancava, assim como o menino. Eu podia ouvi-lo tomando um longo gole antes de continuar. Alguns temiam que fosse o fantasma do menino. Alguns acham que foi o próprio menino que voltou do túmulo em forma corporal. E algumas pessoas acreditam que o menino é uma abominação sagrada, o produto de um batismo fracassado. E são essas histórias que fazem algumas pessoas acreditarem que ele rastejou para fora da água para levar sua mãe de volta com ele. Ele ouviu suas canções, suas súplicas e, sendo o filho obediente e zeloso que é, obedeceu. De repente, senti o frio envolver-se em torno de mim. Minhas orelhas e nariz arrepiaram com a exposição. E então, ouvi meu pai orando. "O que você está fazendo?" protestou o homem. "Nós não oramos à beira do rio. Se há uma maldição aqui, ela deve ser removida por meio da oração", disse o papai. "Por meio de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo vem toda a graça." "Não há espaço para graça aqui", disse o homem, elevando a voz. "Suas orações parecerão zombaria para ele. Você vai despertar a raiva dessa coisa." Na penumbra, vi meu pai parado perto da costa, com os braços erguidos para o céu. Uma oração silenciosa escapou de seus lábios, e eu podia ouvir o rio agitado, enorme, eterno, se movendo. Já passava da meia-noite quando eu acordei novamente. Era um som, um respingo, como se alguém estivesse se banhando no rio. Mas eu poderia estar sonhando, dadas as histórias que ouvi naquela noite. Eu ainda estava tonto de sono. Eu me virei para Taihan, pensando que podia ter sido ele quem fez aquele som. Sentei-me, cuidadosamente sem incomodar ninguém, e olhei para o céu. As estrelas estavam por toda parte, e a lua agora pairava mais alto no céu noturno, iluminando as árvores e colinas ao nosso redor. Meu pai ainda não estava de volta ao seu rolo de cama. Eu silenciosamente me afastei do acampamento improvisado em busca dele. Foi quando eu ouvi. No início, foi tão fraco que pensei que fosse a brisa assobiando por entre as árvores, mas então o volume aumentou para um sussurro rouco. E então, por entre as árvores, as palavras chegaram até mim. Eu esperei na escuridão, minha noite eterna até a centelha de seus dias. Parecia as divagações cantadas baixas, quase coerentes de um homem bêbado, rosnando baixinho um pansori preguiçoso. E ele parecia qualquer um dos homens da aldeia que conhecemos naquele dia. Então, caminhei em direção à voz. Achei que se seguisse o bêbado, encontraria meu pai. Eu caminhei cautelosamente em direção ao som, mas tive que ter cuidado. Podia ser um dos homens apenas se aliviando nos arbustos, cantando sua melodia embriagada para si mesmo. Meus olhos estavam se adaptando ao luar quando vi a figura tropeçando lentamente sob as árvores. Ele estava claramente bêbado. Mas, em vez de retornar ao acampamento, o homem se afastou ainda mais do rio. Eu o segui à distância. Eu podia ver algo em sua mão enquanto ele balançava os braços, provavelmente um pote de makgeolli ou soju, e ele ainda cantava enquanto caminhava. Sua voz, um timbre suave e rouco como se ele estivesse com dor. A água não acalma nem poupa. Seu frio arde como uma chama de gelo. Ele estava curvado, cambaleando a cada passo, um braço ao lado do corpo como se estivesse paralisado. Eu o segui devagar, com cautela, com cuidado para ficar nas sombras, caso meu pai de repente me pegasse tentando segui-lo. Perdi a noção de quanto tempo estava seguindo este homem quando percebi que não conseguia mais ouvir o rio. Eu já estava agachado e me escondendo de árvore em árvore por um bom tempo.
Olhei mais adiante e vi que o homem havia deixado as árvores e agora estava se arrastando por um capim alto em uma clareira. Meu pai não estava em lugar nenhum, mas pensei que talvez ele tivesse desmaiado naquele campo à frente e esse homem estivesse voltando para ele com outro pote da bebida local. Eu estava tão baixo na grama que quase engatinhava. Ocasionalmente, me apoiei em um joelho para ter certeza de que o homem ainda estava à vista. E foi então que ele cantou as palavras que sei que vão me assombrar pelo resto da minha vida. Oh, mãe, vim buscá-la. As águas me lavaram e limparão você também, para que possamos descansar juntos, nas pedras frescas, onde o abismo esconde todos os segredos. Eu estava congelado no meu lugar, agachado, escondido pela grama. Me peguei tentando não respirar com medo de ser ouvido, e então, com o máximo de cuidado que pude, espiei por cima da grama. Eu podia vê-lo mancando para longe de mim sob a luz da lua, suas últimas palavras feitas com profunda dor, misturadas com uma terrível tristeza que eu nunca tinha ouvido antes. Então, ele parou. Eu podia ver sua silhueta, sua cabeça voltada para algo no chão. Ele se abaixou e ouvi algo que me deixou ainda mais gelado. Eu ouvi o choro, mas dessa vez sua voz estava diferente, mudada. Era o choro de um menino. Assustado, eu me agachei o mais baixo que pude. Eu estava com muito medo de olhar. Por medo não só de ser visto por ele, mas de ver o seu rosto. Não era algo que eu queria olhar, mas para sua figura tingida de lua e o som fantasmagórico de sua voz já tinha feito minha imaginação cambalear com o possível horror que produzia esses sons. Uma vez eu tinha visto um corpo ser arrastado para fora de um rio. Já estava com a face voltada para baixo há muitos dias quando foi encontrado. O rosto parecia derretido, os olhos comidos pelos peixes, o cabelo comprido e ralo, grudado na testa. Essa imagem agora veio à minha mente, enquanto eu lutava contra a tentação de vê-la repentinamente animada. Sua boca baixa vindo em minha direção. E então, ouvi seus passos, mais perto do que eu lembrava que eles estavam. Eu olhei para cima a tempo de ver o topo de sua cabeça se movendo em minha direção. E eu corri. Eu nunca tinha corrido tão rápido na minha vida. Eu nem olhei para trás com medo de vê-lo pairando bem sobre meu ombro, estendendo uma mão medonha em decomposição em minha direção. Eu me peguei correndo para fora da copa das árvores e lutando contra as toras iluminadas pela lua. E enquanto eu corria para frente, de repente, vi o contorno do acampamento da minha família. E eu parei. Eu não queria atrair aquela coisa para minha família. Eu estava tremendo, mas não tinha escolha. E, lentamente, me virei para enfrentar meu destino. Essa entidade que não pertencia a este solo. E não havia nada lá. Eu examinei meus arredores e tudo estava claro. Era apenas quietude e silêncio. Minha respiração estava ofegante e, então, me sentindo tonto, me inclinei e vomitei na grama. Devo ter desmaiado porque foi lá que a mamãe me encontrou. Acordei ao amanhecer com ela ajoelhada sobre mim, batendo suavemente no meu rosto. Ela gritou por ajuda e um cobertor, enquanto outros correram para acender uma fogueira para aquecer o meu corpo. Eu estava tremendo por causa de uma noite de frio. "Onde está o seu pai?" A mamãe perguntou em pânico. Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Certamente o pai já teria voltado para o acampamento. Embora gostasse de beber, isso nunca o impediu de voltar para os braços da minha mãe todas as noites. Os homens corriam para todos os lados, chamando uns aos outros enquanto vasculhavam a margem do rio. Várias horas depois, meu pai ainda estava desaparecido. Não sabíamos o que fazer. Taihan estava chorando, preocupado com o pai. A minha mãe fez uma cara de brava para nós, mas pude perceber pelos rostos dos homens que eles tinham pouca confiança na segurança do meu pai. "Ele não deveria ter orado sobre o rio", disse uma voz.
Virei-me para ver o homem que havia bebido com meu pai na noite anterior. Alguns homens acenaram com a cabeça. A minha mãe estava distraída demais para notar. A balsa chegaria a qualquer momento e meu pai não estava em lugar nenhum. A maior parte do nosso dinheiro foi gasta arranjando este barco para nos levar em segurança a uma aldeia do outro lado do rio, várias milhas rio acima. Se perdêssemos este barco, ficaríamos presos e os comunistas certamente nos encontrariam. Mamãe estava andando de um lado para outro, perturbada, sabendo que, se papai não aparecesse, teríamos que ir embora sem ele. Isso é o que ele esperava de nós. Eu me levantei, me sentindo um pouco melhor, envolto no calor do cobertor. Disse à mamãe que precisava encontrar um lugar privado na floresta. Ela me disse para ser rápido e encobrir para que ninguém pisasse nele. Olhei para a linha de árvores e comecei a andar. Depois de alguns minutos estava de volta ao lugar por onde havia corrido poucas horas antes. Mas agora não havia terror aqui. Apenas a tranquilidade da floresta. Continuei caminhando e logo me encontrei de volta à clareira, onde na luz do dia pude ver a beleza do lugar, aninhado em um vale montanhoso tranquilo. A grama alta ondulou lentamente como algas marinhas. Continuei caminhando para onde o tinha visto se abaixar, e lá estavam elas, no meio do campo. Lápides, muitas delas. Eu estava no centro de um cemitério improvisado. E ao lado, encontrei aquelas que sabia que estariam lá. 2 sepulturas não marcadas. Uma delas tinha lírios amarelos frescos colocados sobre ela. Imperturbável. Em paz. Como uma bela carcaça. Murcha. O meu avô nunca encontrou seu pai. Ele pegou a balsa e viajou por semanas, deixando a Coreia do Norte com a mãe e o irmão mais novo. Ele nunca mais viu nenhum de seus parentes novamente.